Há algum tempo, Dona Nilza machucou o pé depois de tropeçar em casa. Um acidente simples, mas que teve consequências drásticas. Por causa do diabetes, o ferimento não cicatrizou e ela teve que amputar parte da perna. Eu não dou conta de andar de muleta. E até dentro da minha casa há dificuldade em fazer as coisas. Aos 67 anos e sem nenhuma fonte de renda, a dona de casa tentou se aposentar, mas teve o pedido negado pelo INSS. Ela diz que foi orientada por amigos a procurar um advogado e só então descobriu que poderia entrar com uma ação na justiça. Sem a ajuda do profissional, ela garante, não saberia o que fazer. Para começar, por falta de informação, né? Eu não sabia que tinha esse departamento. Dona Nilza não é exceção. Nos juizados especiais federais, ninguém precisa ser representado por um advogado. Mas nessa sala, por exemplo, todas essas pessoas que aguardam para fazer a perícia médica contrataram um profissional. Edmilson até sabia que era possível questionar a negativa do INSS, mas nem imaginava que poderia fazer isso por conta própria. Eu não sabia que era preciso, não precisava de advogado, né, para dar entrada. Falta de informação que confirma uma preocupação da justiça. Ainda é grande o número de pessoas que desconhecem o funcionamento dos tribunais. Esse juiz reconhece que é mesmo difícil para o cidadão entender sozinho certos aspectos de um processo. Uma dificuldade que, na opinião dele, fica ainda maior quando a ação envolve os assuntos de competência da Justiça Federal. É muito fácil, quando a pessoa vai ao juizado estadual, discutir a compra de um produto defeituoso. Qualquer leigo tem domínio técnico a respeito do que é um produto defeituoso. Mas a situação é muito diferente quando a pessoa vem ao Juizado Especial Federal, por exemplo, para discutir uma revisão de benefício previdenciário. Mas os advogados ajudam na hora de agilizar algumas etapas do processo, garantindo, por exemplo, a entrega da documentação correta. Eles também podem ter uma atuação, no mínimo, duvidosa. Na busca por clientes, muitos são acusados de se aproveitar da simplicidade das pessoas. Na justiça, há relatos de gente que, mesmo depois de entrar com o processo, diz que foi pressionada por profissionais mal intencionados. Convencem as pessoas, dizendo, olha, se você for sem advogado, você vai perder. Você não tem advogado, não? Não, a moça disse, o rapaz lá da justiça disse que não precisava. Sim, mas você vai perder. Você só vai ganhar se você tiver advogado. Olha aqui o nome de um. Assine aqui a procuração. E junto com a procuração vai um contrato de honorários, muitas vezes injusto. Em entrevista ao Via Legal há 3 anos, esse juiz denunciou cobranças abusivas por parte de advogados. Tive a oportunidade de ver, não só um, mas vários casos. Desde um que a pessoa ia ganhar, depois de um acordo, ia ganhar R$1.000 de salário de maternidade, e o advogado, e no contrato, teria que a pessoa ia dar R$700 para ele. O presidente do Conselho de Ética da OAB no Distrito Federal reconhece o problema e orienta o cliente a denunciar esse tipo de profissional. Se for constatada a infração, ele pode ser punido com uma advertência ou uma suspensão e até a exclusão dos quadros da ordem, dependendo do grau de gravidade dessa infração. Para a coordenadora dos juizados na primeira região, que responde por 3 estados e pelo Distrito Federal, acabar com esse tipo de comportamento é uma tarefa que depende de uma mudança de postura dos envolvidos em todas as etapas do processo. Não é uma tarefa apenas da OAB, não é uma tarefa apenas da Justiça, não é uma tarefa apenas da polícia, é uma tarefa conjunta da sociedade para que atitudes iguais a essas sejam coibidas e sejam punidas eficazmente. No Nordeste do país, a situação também é grave. Não são raros os casos de clientes enganados por profissionais que deveriam protegê-los. A boa notícia é que cada vez mais gente está tomando coragem e denunciando os abusos. Eu tinha que dar, não queria saber não. Ele não ia trabalhar de graça para mim não, e não só era por aquele não. A história sempre é suicídio por aí, é muita coisa, o pessoal tudo se queixando, porque recebe o dinheiro e não pode comprar mais nada depois disso, porque o dinheiro fica na mão deles.
Histórias como essas são comuns no interior do Nordeste. Advogados se aproveitam da ingenuidade e da falta de informação de gente simples para tirar vantagem. Chegam até a sacar o dinheiro do cliente no banco. Mas algumas vítimas reagiram e, por orientação de funcionários da Justiça Federal e do Ministério Público Federal, denunciaram os próprios advogados. Em poucos dias a gente já tem aqui mais ou menos 15 a 20 denúncias nesse sentido. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal, mas por uma questão de competência, hoje os processos tramitam na esfera estadual. Ações desse tipo servem de alerta. Seja por opção ou por necessidade, quem vai contratar um advogado deve tomar alguns cuidados. Um deles é procurar alguém de confiança, exatamente como fez Dona Sebastiana quando precisou entrar na justiça para garantir a aposentadoria do marido. Ela não se arrepende e ainda dá dicas de como se prevenir. Minha gente, olha, você custou um advogado. Ele vai trabalhar e diz é tanto. Que quando é com 15 dias, um mês, esse advogado chega e diz, me dê mais dinheiro que aquele dali ainda nem para começar. Olha, você deixa logo por ali. Aquele dali não vai para frente. Ele só quer mente seu dinheiro e não vai trabalhar em nada.